Você que está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia na sua mão. Ah, pastor Rogério, eu tenho um celular. Serve? Serve. Você tem um notebook? Serve. O que você tiver, serve. Som. O que você vai fazer com ele? Você vai agora colocar a sua mão na sua Bíblia. Você vai colocar a mão no seu celular, no seu tablet, no que você tiver. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. E eu confesso que a minha mente, que o meu coração, ele está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Amém, Lagoinha? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. Esperar. Vem cá, minha querida. Chamei a irmã ficou preocupada. Preciso ser o primeiro, eu não fui, me perdoe. Mexendo no som. O Espírito Santo de Deus está aqui. Orando, e veio ao meu coração, pastor. Eu chamo às vezes o Senhor assim, meu pastor, meu pai, paizinho. O que o Senhor tem para nós hoje? Começa comigo. O Senhor me levou lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Eu ia ler o capítulo inteiro, mas eu recomendo você ler em casa depois, porque o nosso tempo acabou se esvairindo. E eu quero dizer, você talvez veio aqui hoje e você pode estar numa situação que eu até mandei uma foto para os queridos ali que quisessem colocar, se sentindo encurralado, sem saída. Talvez você está em alguma situação que você não sabe o que fazer, como fazer, por onde seguir. Uma enfermidade, isso, meu irmão, bênção. Uma enfermidade onde te coloca numa situação que você fala, não sei o que fazer. Os médicos talvez tenham dito para você, você tem dias, talvez meses. As dívidas, uma pandemia, sua empresa talvez está numa situação que você acha que está sem saída. Está sem saída talvez por uma situação na sua casa, na sua residência. Costumamos dizer que o nosso lar é o nosso porto. Nosso porto? Lagoinha, a gente prega junto, viu? E às vezes dentro do seu lar não tem sido o seu porto seguro. Se o mundo está assim hoje, a situação que nós estamos vivendo, como será amanhã? Talvez você jovem, você criança que está aqui nos assistindo, você que está aqui na live, numa situação de falar assim,
Se o mundo está como está, o que vai acontecer quando tiver meus 25, 30 anos? O que eu vou fazer? Parece que eu já estou sem saída. O que fazer quando nos sentimos encurralados? E aqui no livro de Crônicas, 2 Crônicas 20, rei Josafá estava numa situação bastante parecida. Vou dar uma resumida. Rei Josafá, nós íamos ler os textos, mas como eu gosto de fazer, mas o rei Josafá recebe uma notícia de que vários povos se uniram, vários exércitos, um povo numeroso, para atacá-lo, para atacar Judá e por sua vez Jerusalém. E o povo era numeroso ao ponto dele entender quem eram os povos, e trouxe medo, temor. Esta é a situação que está aqui neste momento. Versículo 1. Depois disto, um ponto importante, que talvez você tenha esquecido. O Espírito Santo pôs no meu coração agora. Depois disso, depois do que, pastor? Se você ler capítulo 18, 19, você vai ver que ele fez um trabalho árduo. Josafá, como rei, fez um trabalho árduo em consertar coisas no seu reino que estavam incorretas. Não conseguiu concluir tudo, mas trouxe de novo o povo a focar em Deus, na adoração, prioridade ao Senhor. Então, depois dele começar a arrumar a casa, parece que o inferno se levantou de uma forma nova a querer destruí-lo. Talvez possa ser algo similar ao que eu esteja passando. Eu estou indo para a igreja, estou orando mais, estou lendo mais a Bíblia, e parece que quanto mais eu busco o Senhor, mais a dificuldade cresce. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Pior, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Essa é uma região próxima do Mar Morto, é um vale. Eles já estavam do outro lado do mar, próximo, passando e subindo a montanha, o morro, a montanha, encontraria Judá, encontraria o povo de Deus. Não estava longe. Exército, a multidão. Versículo 3. Então Josafá teve medo. Josafá alarmado. Na minha versão diz assim: Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E aqui então veio ao meu coração alguns ensinos que Josafá teve, com como que ele praticou. Ele estava sem saída. Esse é o entendimento que eu tive. Ele estava sem saída. Ele não tinha um exército numeroso. Vários exércitos se uniram. Povos que, quando os antepassados passaram em rumo à terra prometida, Deus falou: não passe por lá, não guerreie. Ou seja, Deus poupou-os, esses povos, porque todos os povos que enfrentaram o povo de Deus pereceram. E ele: poxa, mas eu não combati eles, eu não fiz nada contra eles, porque eles estão se unindo contra mim. Quantas vezes tem feito pergunta: fulano, ciclano se levantou contra mim, mas parece que eu não fiz nada. Pode acontecer isso, meu irmão. Josafá enfrentou isso. E aí Josafá traz para nós algumas atitudes, alguns feitos, que para mim é um exemplo, para mim é um conselho,
para mim, é a orientação da palavra de Deus de como devemos agir quando eu estou sem saída, quando eu estou encurralado. Primeira coisa que ele fez: buscar a Deus em oração. Repita comigo: orar a Deus. Primeira coisa, temos o que orar a Deus. A primeira coisa que ele faz aqui, quando ele teve medo, se pôs a buscar ao Senhor. Quando a gente fala aqui em buscar ao Senhor, a gente fala em orar. Deixa eu te falar, quando o inimigo ataca, versículo 4 aqui, ó, versículo 3, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Não tinha em quem buscar socorro, só Deus. Buscou socorro no Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para o quê? Buscar ao Senhor. Não foi só São Paulo. Todas as cidades, de toda a região, as pessoas vieram com o motivo de buscar ao Senhor. Será que eles não estavam trabalhando? Será que eles não tinham outros compromissos? Será que eles não tinham outras prioridades? Pararam tudo para buscar ao Senhor. Então não é o fato de assim, era um probleminha. Não, o inimigo se levantou. Ou eles buscariam, se unissem em unidade para buscar ao Senhor, ou eles estariam mortos. Por isso a importância de eu e você orarmos uns pelos outros, nos unirmos. Estou até receio de perguntar quem está ainda na campanha de 33 dias de jejum. Não foi em vão que o Senhor pôs no meu coração para nós jejuarmos, meus irmãos. Não é em vão que as coisas vão acontecendo. Jejuar, orar, oração. Mas o inimigo está atacando aqui. Quem está atacando sua vida? Quais inimigos têm te atacado hoje? Vem ao meu coração vários. Marquei alguns aqui para não esquecer. Que tem atormentado, e eu tenho orado neste propósito. Quantas pessoas têm tirado suas vidas nesses dias? Têm se suicidado. Jovens com futuro promissor, tirado suas vidas. Por desespero, por depressão. Quantos têm sofrido de depressão? Inimigo, levante-se. Nossa geração está sendo atacada de uma forma brutal. Nossas famílias estão sendo atacadas de forma brutal. Não sei se você está inteirado, mas as ideologias que têm contaminado em tudo, eles têm influenciado ideologias para mudar e atacar os valores da nossa família, valores de Deus. É um inimigo para você? Tem sido um inimigo para você isso? Mídia. Nunca antes a gente vê a mídia de uma forma tão escancarada, atacando valores que são importantes, valores de Deus. Violência urbana. Nós estamos mais presos do que soltos. E parece que aconteceu ali, está no bairro de lá, aquele bairro é perigoso. A violência está aberta. Nós vivemos com receio, com medo. As pessoas vivem, mas aconteceu aquilo. O assalto aumentou, o latrocínio aumentou, o assassinato aumentou. Ei! Vamos esperar até quando para nos unir e buscar ao Senhor? É um inimigo. Se não é inimigo seu, é o meu inimigo. Porque não é Deus que está fazendo isso. Deus não se alegra quando o ímpio perde sua vida. Deus não se alegra porque ele não teve ainda acesso à salvação, não foi salvo. Por que Deus não veio buscar a sua igreja ainda? Por amor, por misericórdia de tantos que iriam perecer, se pereceriam. Buscar a Deus, orar.
Precisamos buscar a Deus em oração. Na palavra tem uma orientação de nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e em secreto buscar a Deus. Amém, Lagoinha? Nós fazemos isso. Essa é uma orientação, sim. Há orações entre eu e Deus, entre você e o Pai. Mas há orações que devem ser feitas de forma coletiva. A igreja se posicionar, se levantar, a igreja se orientar. Agora nós vamos nos posicionar e orar na fora, na praça, nas cidades, nos bairros, clamando ao Senhor. Quem não sabe, antes de nós adentrarmos esse prédio fisicamente falando, nós oramos por 7 dias. Nós viemos aqui, demos volta nesse bairro, nesse quarteirão, orando por esses nossos vizinhos, que o Senhor libertasse, que o Senhor curasse eles, que eles fossem abençoados por 7 dias. E no último dia demos 7 voltas, clamando pelo mover de Deus. E esse prédio que estava todo enrolado, documentação, em 15 dias a gente estava com a chave na mão. Oração, o poder da oração. Mas quando a oração é colocada com prioridade. Josafá estava com medo. Sabe, meus irmãos, eu não sei o que você tem sofrido, qual o tipo de medo, mas eu quero te dizer uma coisa. Tem um medo que te afasta de Deus. Sabe por quê? Quando você tem medo e você se aprisiona, você fala assim: não dá, eu não consigo, nada vai resolver, não tem jeito, não é possível, deixa para lá, e se aquieta, se acovarda, você está impedindo Deus de agir. Esse é um tipo de medo que você se afasta de Deus, porque você fala assim: Deus, você não tem poder para resolver isso, Deus, você não é poderoso para mudar essa situação. Mas tem outro tipo de medo. Quando você vê crianças, por exemplo, ele vai até a ponta de um lugar alto, ele olha assim, com a coragem que ele tem, e volta correndo. Quando ele faz isso, ele está com medo. Mas por que ele volta? Ele volta porque ele encontra segurança no pai, na mãe, aonde ele volta e abraça. Eu vi o Samuca correndo e pegando a perna do Rafael, me veio isso no meu coração agora. Ele volta e agarra na perna daquele que tem segurança. Um medo te afasta, o outro te leva a viver na dependência de Deus, a clamar a Deus. É este medo que Josafá teve que fez ele fazer o quê? Buscar a Deus, fez ele voltar para Deus. E nesse voltar para Deus, voltar para a área de segurança, é o caminho da solução, é o caminho da saída. Eu não tenho saída. Buscar, voltar, orar a Deus. A saída vai ser criada. Talvez você tenha razão, não tenha saída. Talvez o médico tenha razão, na ótica dele não tem saída. Mas quantos aqui já viram portas sendo abertas porque elas foram criadas por Deus? Quantos? Eu já tive tantas áreas, tantos momentos na minha vida que não tinha porta. A porta foi criada. E aí a porta não abria, porque no tempo de Deus a porta foi aberta, da maneira e da forma que Deus queria. Porque nesse período em que não tinha porta, e depois do período em que a porta foi criada, eu continuei orando. Talvez se eu não tivesse tido a porta aberta, se existisse a porta e ela tivesse aberta, eu não tivesse passado tanto tempo orando. Sabe, meus irmãos, como nós estamos orando? Orar com jejum. Versículo 3 aqui ele fala: ele pôs o povo a orar e apregou um jejum em todo o Judá. O que é jejum? Eu abdicar a minha carne, a minha alma.
priorizar a palavra de Deus, oração com Deus. Senhor, hoje, aquela picanhazinha está tão gostosa, mas eu não vou comer. Eu vou nesse tempo de almoço, nesse tempo de refeição, eu vou tirar esse tempo de joelhos, eu vou ler a tua palavra, eu vou orar, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou me alimentar da tua palavra, eu vou me fortalecer em ti, mostrar para o Senhor que eu dependo de ti. Nada é mais importante, nem mesmo o alimento é mais importante que o Senhor. Ontem tivemos uma reunião que quinzenalmente fazemos aqui na igreja, uma reunião de consagração. Qual que é o objetivo? Estarmos aqui, de joelhos dobrados, buscando ao Senhor, como Josafá fez com o povo inteiro, orando e buscando ao Senhor. O inimigo tem se levantado, e eu sei disso, mas talvez aqui fique o caminho de uma saída para mim e para você: orar, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Tínhamos poucas pessoas ontem, talvez por férias, talvez por outras prioridades, mas graças a Deus que a minha prioridade continua sendo o Senhor. Te dar um conselho: priorize buscar a Deus, buscar ao Senhor, orar ao Senhor e escutar o que o Senhor tem para mim e para você. Terceiro ponto, versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O que Josafá está fazendo aqui? Ele traz à memória todas as promessas que Deus fez para ele, que Deus fez para Abraão, que Deus fez para o povo dele, todos. Senhor, tu falou isso, tu nos deste essa terra, tu fez isso, tu nos livrastes, e agora nós vamos perecer? Se apegue às promessas do Senhor. Quando você for orar, lembra: Senhor, tua palavra diz isto, eu sou teu servo. Ore em cima da palavra. Tem pessoas que olham e falam assim: mas isto é uma coisa meio religiosa, religiosidade, ficar lendo e falando. Confesse a palavra, conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e ela vos libertará. Ela quebrará as correntes, quebrará as dificuldades. E a palavra de Deus é poder. É poder. Versículo 13 diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Toda Judá estava buscando ao Senhor e orando ao Senhor. Seus filhos têm sido ensinados a buscar ao Senhor. Suas crianças têm sido ensinadas a buscar ao Senhor. Sua família tem sido ensinada a buscar ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor com o seu cônjuge? Eu tenho vergonha, pastor, de orar com a minha esposa. O diabo não tem. O diabo não tem vergonha de atacar o seu relacionamento, de atacar as áreas da sua vida, porque eles têm vergonha de atacar o diabo. As portas do inferno não prevalecerão diante da igreja do Senhor. Eu e você somos igreja do Senhor, juntos nos unimos, oramos, buscamos ao Senhor e enfrentamos o inferno. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus? Que é o Senhor que vai usar você, sua esposa, sua família nestes dias. Porque muitas das vezes nós nos acomodamos: mas isso é coisa para o pastor, o presbítero, para o diácono, eles estarem orando. Aqueles 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim.
4 da manhã, a gente está orando. Será que ele que pediu oração, ele está orando? Sabe, meus irmãos, há bênçãos que são específicas. Há propósitos que acontecem na nossa vida que são específicos para o nosso ensino, para trabalhar nas nossas vidas. Escutar a palavra do Senhor, meditar e se posicionar, você e a sua casa. Então, você está orando a Deus. Você está buscando a Deus, você está orando a Deus. E você está ouvindo a palavra. Como que eu coloco isso em prática, pastor Rogério? Versículo 17 diz assim: neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Espera lá, irmãos. Dá para entender isso? Você orar, você buscar o Senhor, você orar, tomar posição. Tomar posição é coisa de, é como uma guerra. Nós vivemos em guerra. É você se posicionar quem você é em Cristo. Mas na hora H você não precisa ir para a batalha. Sabe por quê? Que Deus diz: a batalha é minha. Como aquele cântico que a gente normalmente louva: a batalha pertence ao Senhor. Agora, versículo 17 termina dizendo: porque o Senhor, Ele é convosco. O Senhor está com vocês. Você tem declarado que o Senhor está contigo? Ou você tem usado seus lábios mais para reclamar da situação? Tem usado seus lábios para dizer: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor está comigo, o Senhor tem me abençoado. Obrigado, Pai. A gente tem falado esses dias sobre coração grato. Versículo 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, eu fico imaginando o tamanho disso, gente. Todas as pessoas das cidades vieram para buscar ao Senhor, todos eles prostrados diante de Deus, e o adoraram. Adoraram ao Senhor, deram graças ao Senhor. Sabe a diferença? Sabe, aqui me vem o conceito do princípio de gratidão. Eles estavam em guerra? Estavam. O inimigo estava chegando? Estava. Mudou alguma coisa até agora? Nada mudou. Eles oraram, buscaram a Deus, oraram, o povo inteiro em jejum, orando a Deus. E agora eles se levantam, se posicionam. Me vem a imagem de Jesus, depois de ter suado gota de sangue, ele se levantou e veio: agora estou pronto. E veio Judas, e ele está, Jesus, firme para enfrentar aquilo que ele precisaria enfrentar. O povo que estava pronto, mas com o coração grato, adorando ao Senhor. Sabe qual a diferença de adoração e gratidão? Adoração, muitos pensam que é só louvor. Um tempo de adoração, um tempo de louvor. Não, meus irmãos, quando eu oferto é adoração. Quando eu amo meu irmão é adoração. Quando alguém cai, eu levanto, eu estou adorando a Deus, porque eu estou sendo exemplo do que Deus é, misericordioso. Deus em nós, a esperança, Deus em nós te usando. Isso é adoração, é serviço. Quando Jesus estava sendo afrontado pelo inferno, pelo diabo lá: te darei tudo isso se prostrado me adorar. Jesus disse: enganador, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele darás culto, serviço a Deus. Como que nós servimos a Deus? Cumprindo o que Ele deseja, o que Ele queria em Jesus, indo, levando as boas novas, abençoando as pessoas, curando, orando por elas, confiando que Ele já fez. Isso é fé.
Adoração está ligada à fé. A gente adora a Deus pelo que Ele é, não é o que Ele vai ser. Ele já é Deus, Ele já é Senhor, Ele já é Todo-Poderoso. Então eu louvo a Deus pelo que Ele é. E se Ele é Deus Todo-Poderoso, o problema já acabou. O levante, o inferno com todos os seus capetas ensacados que vieram para te confrontar, já está derrotado no nome de Jesus. Porque Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Eu e você adoramos a Ele pelo que Ele é. E também somos gratos. Ser grato, agradecido, é pelo que Ele já fez em fé. A guerra não aconteceu ainda, mas eles já estão agradecendo a Deus pelo que Ele faz. Agradeça a Deus pelo que Ele faz. Obrigado, Senhor. Vem à mente aqui uma coisa de talvez uns 15 dias. O pastor Rogério estava comigo. Nós estávamos num culto de ação de graça. Lembra, pastor Rogério? Fui muito abençoado, meus irmãos. Fui muito abençoado. Porque nesse culto de ação de graça, em determinado momento a gente sempre pergunta, né? É uma ação de graça por qual a libertação, qual a cura? O que o Senhor fez? O Senhor fez. Nós normalmente, os cultos de ação de graça são por isso. Qual foi a resposta? A pessoa fala, não tem um motivo específico. Que veio ao meu coração de fazer um culto de ação de graça ao Senhor. E o Espírito Santo veio ao meu coração e veio assim, apertou assim, ó. Pensa que pastor não aprende, meus irmãos? Nós somos os primeiros. E veio ao meu coração e falou assim, Pai, ajuda-me, Pai, a aprender isso. A ser grato antes mesmo daquilo acontecer. E aquilo foi tão abençoador para a minha vida. Compartilhava com a pastora Simone, minha esposa, e como nós somos abençoados por aquele princípio. Esse é um princípio de gratidão a Deus. Passado esses uns 15 dias, falava com a irmã sobre este culto de ação de graça. Ela me trazia um testemunho. Porque ela fez o culto de ação de graça e saiu em férias. Pastor, nós saímos em férias, pegamos um avião de Guarulhos. O avião se levantou o voo, tudo bonitinho, feliz, família feliz, período de férias, 2 semanas de férias. No meio do trajeto, começou uma loucura na aeronave, problema na turbina, não dava para chegar no destino, calculando se dá para voltar e o que vai acontecer. O piloto decide voltar. Começaram a diminuir tudo, e pressão, e o clima, e clamor, e clamando ao Senhor. A aeronave consegue pousar. Todos se desembarcam, a aeronave vai para manutenção. E ela pega outro voo e segue, e a vida segue. E o Senhor pôs no coração dela: eu recebi a sua gratidão, o seu pedido de gratidão pela libertação que eu te dei. Meus irmãos, nós não sabemos o amanhã, mas uma coisa sabemos: Deus está conosco. Deus, como está no versículo 17, o Senhor é convosco. O Senhor estará com vocês. Aonde você caminhar, o Senhor está com você. Seja grato. Simples assim. E a última coisa: louve ao Senhor. Você busca o Senhor, ora, jejua, confia na palavra, é agradecido, crê que a palavra de Deus é poderosa e é grato. Versículo, e você louva, versículo 21, 22. Versículo 21. Depois de consultar, vou ler naquela versão. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Na minha versão fala, chamou os levitas, os responsáveis especificamente pela área do louvor. Eu falava isso com esse grupo aqui nessa manhã.
da responsabilidade de louvar ao Senhor. E louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. O exército armado. Eu imagino o exército hoje todo poderoso, camuflado, com um fuzil na mão, preparado para a infantaria, milhares de homens preparados para marchar em direção ao inimigo. Quem vai na frente? Quem é mais forte que o exército? Os levitas. Uhul! Pastor Rogério, Pastor Campos falava numa dessas quartas sobre o arpista preparar o ambiente de louvor, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e onde Deus habita não tem como o inferno subsistir, não tem como o diabo se levantar, porque você está em Deus, Deus está ali no meio. E eles começaram a louvar, eles começaram a dizer: graças te damos, Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E começaram a cantar e a marchar. Obrigado, Senhor, nós somos gratos. O Senhor é bom, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. E continuaram louvando, caminhando, marchando e louvando. Nas suas dificuldades, você tem louvado ao Senhor? Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores a Deus, pois o Senhor, quem fez? Está fraco, Lagoinha. Quem fez isso? Pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e de Monte Seir, que vieram contra Judá. E eles foram, não tem que falar com força, meus irmãos. Eles foram, eu comentei alguns problemas: vícios, drogas, desejo de suicídio. Eles serão, problema na sua vida, não tem saída. O problema será, já aconteceu isso? Ainda não. Mas sabe o que aconteceu? Eles subiram, se posicionaram e caminharam marchando. Quando eles subiram a montanha, o que eles estavam esperando? Um mar de exército. Eu gosto de filmes épicos, então eu fiquei imaginando um mar, muita gente, um exército poderoso, já se preparando para marchar e subir e começar a guerra. Eles sabiam que eles iam vencer, sabiam que não precisavam pelejar. Deus ia agir, eles só não sabiam como ia acontecer. Ouviram, obedeceram a um comando de Josafá, o rei. Obedeceram, os levitas se posicionaram na frente. Fico imaginando o medo, né? Eram homens como eu e você, com flautas, alaúdes, tocando cornetas na frente do exército. Primeiro a enfrentar os levitas. Você quer louvar o Senhor? É o primeiro a enfrentar. É o primeiro. Quantos querem ser o primeiro a buscar o Senhor? Quantos querem ser o primeiro a se colocar no front, na brecha? Quantos querem ser o primeiro? Precisa ir. Eu preciso orar. Missionária Veralice, sábado que tem consagração. Que hora? É 8:30 da manhã? Puxa, é tarde. Mas eu vou estar lá, vou ser o primeiro a chegar. Quantos querem ser o primeiro a buscar a Deus, a orar? Quantos querem ser o primeiro a louvar e confiar que a vitória já é certa no Senhor? Porque Ele está conosco. Como diz aquele cântico das crianças: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal. Versículo, para finalizarmos, versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Enquanto o povo começou a louvar, os levitas começaram a louvar, aquele som fez com que o Senhor agisse,
E o povo começou a se desentender, porque eram vários povos juntos para confrontar Judá. E um olhou para o outro, está olhando para mim, e começou a discutir, e começou a ter guerra. Eles mesmos se guerrearam, e todos eles se mataram. Não precisou o povo de Josafá guerrear. Basta você se posicionar, basta você buscar a Deus, orar, basta você escutar, crer na palavra de Deus, louvar a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, pelo que Ele já fez. Creia nisto, creia nisto. Deus quer mudar a sua situação. Sabia disso? Versículo 12, algo que marcou o meu coração foi no versículo 12. Josafá, desesperado, falou: acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Josafá disse: eu não sei o que fazer, eu não tenho força, eu não tenho saída. E ele, não obstante a isso, disse na segunda parte: não sabemos nós o que fazer. Na outra versão aqui, versículo 17. Não sabemos o que fazer. Olha lá, ó. Não tem versículo 17, é isso aí. Versículo 12. Não sabemos o que fazer. Se você está assim nessa noite, nessa manhã, não sei o que fazer. Você está dizendo, essa situação é quase impossível, ou talvez impossível. Se é enfermidade, se é na sua empresa, se é o seu relacionamento, meu relacionamento não dá mais. Você que está aqui nas mídias sociais, talvez você esteja passando por situações assim. Pastor, meu filho é drogado, você não sabe o que eu passo. É verdade, não é fácil. Diga para o Senhor isso: Senhor, eu não tenho força para enfrentar mais esta situação. Eu não sei o que fazer, eu estou sem saída, eu estou meio que encurralado. Mas olhe para Ele. O versículo termina: nossos olhos se voltam para Ti. Volte para o Senhor.